não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Saúde a todos! Vem comigo em mais um quadro, Palavra da Fé. Aqui no canal Embaixadores de Cristo, a unção de Davi, comigo pastor Fernando Trindade. A palavra fica em Salmo 23, abre lá comigo. O versículo vai ser o 4. Vamos à leitura da Palavra da Fé. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A leitura desse versículo por si só já é forte. Mas eu quero destacar aqui a fé desse salmista, a fé desse homem. E que nós possamos também adquirir, ter essa fé. Porque eu creio que esse homem estava passando por dificuldade, estava passando por adversidade, estava passando por lutas, mas aquilo ali não era nada para ele. Aquilo ali não o abatia, não o vencia, porque ele chega a um ponto de citar uma frase dessa. Olha o que Davi disse, olha o que o salmista disse. Ele não está falando aqui que ele estava andando, ele não está falando aqui que atualmente ele estava passando, não. Ele está falando aqui, observa, compreenda, ele fala assim, ainda que eu andasse. A fé desse homem é tanta, porque era o mesmo que ele dizer, o que eu estou passando momentaneamente, eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima, vai ter virada, a última palavra não vem do médico, não vem do advogado, a última palavra ela vem de Deus, ela vem de Jesus. Eu vou passar por isso. Por que você vai passar por isso, Davi? Eu vou passar por isso. Você sabe por quê? Porque ainda que eu andasse por um vale, compreenda, por um vale, aonde a sombra era a morte, a sombra da morte. Sabe o que significa isso? Você já observou quando você anda e a sua sombra, ela fica, como se diz, ela fica na sua cola, ela fica grudada em você, ela fica bem presente. Então Davi está falando, mesmo que eu andasse por um vale aonde a sombra da morte, ou seja, ele está querendo dizer, mesmo que eu andasse por um vale aonde a morte fosse presente, aonde a morte fosse constante, aonde a morte tivesse na minha cola, na minha bota, ainda que eu andasse por um vale de ossos secos, ainda que eu andasse por um vale aonde a morte está visivelmente presente, eu não temeria mal nenhum, porque Deus está comigo. Olha a fé desse homem, meus irmãos. Talvez você está passando por uma dificuldade, talvez nós estamos passando por uma dificuldade e talvez nós não temos fé nem para vencer a dificuldade que nós estamos. Dirá falar de uma outra dificuldade. Esse salmista não só estava vencendo aquela dificuldade, como estava falando, não tem nada não. Eu creio em Deus e creio no poder dele. E creio tanto que ainda que eu andasse, que eu vivesse em um vale aonde a morte fosse presente, aonde a morte fosse constante, eu não temeria mal nenhum. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, o que eu estou passando é fichinha. Deus vai me dar a vitória, porque ainda que fosse pior, ele me livraria. Dirá essa situação que é mais fácil. Ele vai me livrar nessa situação, ele vai me livrar. Sim, ele vai me livrar, ele vai te livrar, porque ainda que nós estivéssemos passando por situações piores, nós não teríamos o que temer. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Daí o significado que esse homem disse. Ainda que eu andasse, ele não está falando que ele está andando, ele está falando, ainda que eu andasse pelo vale aonde a sombra era a morte. Imagina,
Você olha a sua sombra. Você olha, você vai para lá, a sua sombra. Você vai para cá, a sua sombra. Agora lá não. Lá a sombra é a própria morte. Ou seja, ela está presente, ela está colada. A violência aumentou. As epidemias aumentou. Se você for olhar direitinho, nós estamos vivendo no vale da sombra da morte. Mas nós não temos o que temer, porque Deus está conosco. Eu acho bonito demais quando ele fala isso. Eu posso estar vivendo o que eu estou vivendo, eu tenho certeza que Deus vai me livrar. Por que vai livrar, Davi? Porque ainda que eu andasse, ainda que eu estivesse numa situação irreversível, Ele ia me livrar. Ainda que eu estivesse andando, ainda que eu andasse por um vale onde a morte fosse constante, eu não ia temer. Por que, Davi? Porque Deus estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. O teu poder, a tua graça, a tua fidelidade, a tua misericórdia me protege, me livra e me consola e me abençoa em nome de Jesus. Palavra da fé. Até a próxima. Com Deus.